pessoal. Agora nós estamos entrando no livro de Atos. Então, o livro de Atos nos mostra um novo mundo. O meu pai, ele era um lavrador, então ele fazia a plantação. E depois que acabava todo o plantio, começava a crescer a erva daninha. E meu pai, ele fazia a terra ficar toda virada, né? E aí a terra ficava toda virada. E aparecer assim, aí ficava com ar, né, entre a terra, e aí tudo secava. E assim toda a erva daninha morria. E ele quebrava as pedras de terra, né, que se formavam, e ele plantava arroz, trigo, plantava a selga, e tudo crescia muito bem. Na Bíblia, Jesus falou que meu pai é o agricultor. Deus, nos seus corações, no campo dos seus corações, ele revira todos aqueles pensamentos que são como erva daninha e planta um novo coração dentro de vocês. Como um pastor, eu prego diante de muitas pessoas, mas de uma forma simples, pregando a palavra de Deus. Depois que a palavra de Deus entra no meu coração, eu posso ver a palavra trocando o meu coração. Por 3 anos, Jesus Cristo estava com seus discípulos. E esses discípulos sempre tinham um pensamento diferente do de Jesus. Independente da época que seja, o ser humano nunca teve o mesmo pensamento de Deus. Deus falou para Abraão, tu terás um filho. E Abraão riu. Como um homem de 100 anos pode nascer um filho? E a Sara tem 90 anos. Ele estava falando algo completamente que não tinha nada a ver. E Deus falou para Moisés, eu te enviarei para Moisés e farei você salvar o povo de Israel dali. E o que Moisés falou? Quem sou eu para ir até diante de Faraó e salvar o povo de Israel dele? Então, quando o ser humano e Deus conversaram, nunca houve uma vez que o homem e Deus tiveram o mesmo coração. Um dia Jesus falou para Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E o que Pedro falou? Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, jamais te negarei. Então, todas as pessoas com as quais Deus se encontrou tinham um coração diferente do de Deus. E Deus faz o trabalho de revirar o coração do homem. Ele revira todo aquele coração que tem dentro da gente e ele planta o seu novo coração dentro de nós. E essa semente, ela começa a trabalhar dentro de nós. E é incrível. Então, todas as pessoas, depois que se encontram com Jesus Cristo, elas são transformadas. Jesus Cristo falou o quê? Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Porque as pessoas perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Quando que o Senhor vai nos salvar do povo de Israel, de Roma? Então, o pensamento do povo estava completamente em outro lugar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim que Jesus Cristo falou. Então, vocês não partam de Jerusalém. Você só espera onde o Pai prometeu. Lendo a Bíblia,
eu posso ver a forma que Deus trabalha dentro da Bíblia. Em João capítulo 2, Jesus foi para bodas de Caná da Galileia. Faltava vinho. E o que Jesus Cristo falou para os serventes? Enchei de água as talhas de pedra. Tinham 6 talhas de pedra. E esses serventes pegaram a água do poço e colocaram nas talhas de pedra. E o que Jesus falou? Agora levai ao mestre-sala. Eu tenho que levar suco para o mestre-sala. Não faz sentido eu levar água para ele. Não faz sentido. Jesus, a gente pegou a água do poço do vizinho. Isso não é vinho. Isso era o pensamento dos serventes. Mas para obedecer a palavra de Jesus, o pensamento que os serventes tinham e a palavra de Jesus eram muito diferentes. Um dia eu estava lendo o livro de Levítico. Em Levítico 17:11 está escrito que a vida da carne está no sangue. Então, eu lhes darei esse sangue para aspergir nos chifres do altar. Porque onde houver sangue, esse sangue dará remissão dos pecados. Pela primeira vez na minha vida, eu descobri que a vida da pessoa estava no sangue. E enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu liguei para o banco de sangue. E o atendente atendeu o telefone. Eu sou pastor de tal igreja. E eu tenho algumas dúvidas sobre o sangue. Então eu vou aí visitá-los. E eu fui até lá. E a noite inteira ele me explicou sobre o sangue. Primeiro, ele falou que eles verificam os tipos de sangue. Então, normalmente tem o A, B, AB, O. E tem um remédio chamado anti-A e anti-B. E ele colocou 2 gotinhas desse remédio em cima de uma lâmina de vidro. E ele fez um furinho na minha orelha e pegou 2 gotas de sangue e colocou em cima da lâmina de vidro. E isso vai decidir os tipos de sangue. Quando ele mistura o anti-A com o sangue B, Então, quando é o anti-A, você coloca com o tipo de sangue A. Então, por mais que você misture, nunca vai misturar. Você mistura o sangue, mas depois deixa um pouco de lado. Então, o sangue vai ficar com o sangue, o remédio vai ficar com o remédio, vai ficar separado. Então, quando separa do anti-A, é o tipo de sangue A. Mas o que separa com o anti-B é sangue B. Se separa dos dois, é AB. E se não separa dos dois, é o tipo sanguíneo O. É muito incrível. Porque por mais que você misture, separe. Mistura o sangue, separa. E assim é distinguindo o tipo sanguíneo da pessoa. Eu também fiquei assustado quando eu vi esse teste. Você pode misturar 10.000 vezes. O tipo sanguíneo A jamais mistura com o anti-A. O sangue A mistura com o anti-B, mas o anti-A não mistura com o sangue A. Então, o tipo sanguíneo A nunca mistura-se com o anti-A. Se eu falar exatamente o pensamento da carne e o pensamento de Jesus são diferentes. Jamais se misturam. É algo muito importante.
Dessa mesma maneira, o pensamento de Jesus jamais se mistura ao nosso. No pensamento de Abraão, ele jamais poderia ter um filho. Mas Deus falou, você vai ter um filho. Não combinava. Quando Jesus via Pedro, tu vai me negar as 3 vezes. Não, jamais vou te negar. Então, as pessoas que têm o seu próprio pensamento jamais podem se unir a Deus. Então, para a gente aceitar a palavra de Jesus no nosso coração, independente do pensamento que eu tenho que abandoná-lo. Então, faltou vinho nas bodas de Cana da Galileia. E lá tinham os serventes. E os serventes tinham que fazer uma escolha. Jesus falou que isso já é vinho. Mas quando os serventes viam, não, isso é água do poço do vizinho, não é vinho. Então, dentre esses 2 pensamentos, se eles quisessem seguir o pensamento deles, eles tinham que jogar fora a palavra de Jesus. Se eles quisessem seguir a palavra de Jesus, eles tinham que jogar fora o seu pensamento. É a mesma coisa com Adão. Se eles quisessem aceitar a palavra de Deus, que certamente morrerá se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam aceitar a palavra de Satanás, que dizia que é certo que não morrerias. Mas se eles quisessem aceitar a palavra de Satanás, eles tinham que rejeitar a palavra de Deus. Assim como o nosso coração se divide entre o anti-A e o tipo sanguíneo A, assim como o anti-A jamais pode se misturar ao sangue A, o nosso coração jamais pode se misturar com o coração de Deus. Então, quando você faz uma vida espiritual superficial, eu quero viver seguindo o meu pensamento, aceitar a palavra, mas quando a gente entra exatamente na vida espiritual, o que é mais importante? Independente de qual seja o meu pensamento, porque nós somos descendentes de Adão pecador, Adão rejeitou a Deus e juntou o seu coração com o de Satanás. Por milhares de anos, nós fomos treinados por Satanás. E o nosso coração está impregnado no pensamento de Satanás. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não acha uma coisa normal, a gente acha uma coisa estranha. Então, uma coisa é que quando a gente vê a Bíblia, ela parece estranha. Por mais que seja um teólogo surpreendente, por mais que seja uma pessoa que estudou a Bíblia por vários anos, sem o Espírito de Deus, a pessoa não pode descobrir o segredo que há dentro da Bíblia. Por isso a Bíblia fala assim: os serventes das bodas de Cana da Galileia, no pensamento deles, isso era água do poço. Mas a palavra de Jesus dizia que isso era vinho. Mas com o pensamento deles, eles não podiam obedecer à palavra de Jesus. Com o pensamento deles, eles não podiam aceitar a palavra de Jesus. Então, eles tinham que abandonar o seu pensamento. O enfermo havia 38 anos também foi assim. Ele achava que não podia andar. Mas Jesus Cristo mandou ele andar. Não, Jesus, eu não consigo andar. Minha perna está toda ressequida. Não dá para andar. Então, ele não podia seguir a palavra de Jesus que dizia para ele andar. Embora eu não consiga andar, mas o que é acreditar na palavra de Jesus? É acreditar mais na palavra de Jesus do que no meu pensamento.
Então, independente do que eu penso, eu falo como Jesus. Em João capítulo 3 aparece o Nicodemos. Ele era o maioral dos judeus, porque era muito forte aquilo que ele acreditava. Ele não tinha como aceitar a palavra de Jesus. Quando Jesus Cristo falou, importa-vos nascer de novo, Nicodemos falou o seu pensamento. Como uma pessoa pode renascer? Como uma pessoa já velha pode entrar novamente na barriga da sua mãe? Ele não conseguia compreender. Jesus Cristo falou: o que nasce do espírito é espírito, o que nasce da carne é carne. Mas em João capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana. E enquanto ele conversava com a mulher samaritana, eles se depararam com um problema. Porque Jesus Cristo falou que aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então essa mulher samaritana pensou: que água é essa que eu vou beber uma vez e nunca mais vou voltar a ter sede? Não faz sentido. Não existe essa pessoa, não existe esse tipo de água. Ela deve ter pensado assim. Mas essa mulher sabia que ela estava errada. Se tiver errado, é ela que está errada, não vai ser Jesus. Então o que essa mulher falou? Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais que voltar a essa sede, não tenha mais sede. Então, não faz sentido, mas porque ela estava errada e ela aceitou a palavra de Jesus. Todas as coisas são assim. Em João capítulo 9 fala sobre o cego de nascença. Aos olhos dele, ele é um cego de nascença. Ele não podia abrir os seus olhos. Mas Jesus Cristo falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi e se lavou no tanque de Siloé. Então, a coisa mais importante na vida espiritual não é que você tem que fazer uma outra coisa. Você tem que saber que seu pensamento está errado. Eu já falei na vez anterior, quando eu fiz 19 anos, eu olhei para o meu passado. Isso. E eu falei que eu fazia todas as coisas muito bem. Ah, mas isso eu também fracassei. Nossa, mas isso eu pensei que estava indo muito bem, mas eu fracassei também. Ah, eu fracassei nisso. Ah, fracassei naquilo. Ah, fracassei nisso. Eu me assustei. Eu pensava que eu era uma pessoa inteligente. Eu pensava que eu era uma pessoa boa. Mas eu descobri que eu era uma pessoa completamente fracassada. Depois que eu descobri isso, sabe o que foi incrível? O coração de confiar em mim mesmo, todo ele foi demolido. Então, quando o coração de confiar em mim mesmo foi destruído, quando eu escutei a palavra de Jesus, embora eu não conseguisse compreender, era mais fácil eu estar errado do que Jesus. Então, quando eu aceitei a palavra de Jesus, foi muito bom. Porque parecia que eu nunca, jamais ia conseguir lavar os meus pecados. Mas quando eu li a Bíblia, está escrito na Bíblia que Jesus Cristo se responsabiliza por todos os meus pecados. E eu abandonei todos os pensamentos que eu tinha até agora, e eu escutei a sua palavra. Ah, o meu pecado foi perdoado. Então, quando a palavra de Deus se torna conceito no meu coração, então, se eu cometo pecado, como eu posso dizer que eu sou justo? Então, isso foi uma das coisas entre muitas, né? Mas o Senhor, Ele faz com que o Espírito Santo venha ao nosso coração e nos conduza de uma forma diferente. Não temos que fazer outra coisa, mas não parta de Jerusalém.
e espere com que a promessa do Pai se cumpra. E eles não partiram de Jerusalém e esperaram. E quando chegou a Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. O espírito mau até agora arrastou o coração desses discípulos. Mas depois da Pentecostes, o Espírito Santo começou a conduzir o coração das pessoas. E o Espírito Santo conduzindo o coração dos discípulos, começou a acontecer coisas incríveis. Inúmeros pensamentos que eles jamais haviam tido até então começaram a entrar neles. Até agora, quando eu vi, eram pensamentos difíceis de aceitar. Eram palavras que não faziam sentido. Mas eles acreditaram nessa palavra no coração deles. Quando eu fiz 19 anos, eu descobri que todas as coisas que eu fiz fracassaram. Eu fui enganado por Satanás. Tudo que eu fiz fracassou. Porque todas as coisas que eu faço são fracassos. Depois que eu descobri que tudo que eu faço é fracassado, já negar a minha pessoa não era uma coisa tão difícil assim. Mas por quê? Meu pensamento está errado. E mesmo eu passando junto com os meus amigos, então eu tinha que negar meus pensamentos. Se eu seguisse o pensamento dos meus amigos, de outras pessoas, eu me esforçava para estabelecer o meu pensamento. Eu não sabia que eu estava indo para um caminho do fracasso. Mas vendo que eu estava fracassando, que eu estava caindo no pecado, eu pude descobrir que é tão insensato eu seguir o meu pensamento. Mas como eu sabia exatamente agora que se eu seguisse o meu pensamento eu ia fracassar, eu comecei a seguir a palavra de Jesus. Desde então, Jesus começou a trabalhar de uma forma incrível dentro de nós. Jesus Cristo falou: não partam de Jerusalém. Esperem o Pai cumprir as suas palavras. E eles não partiram de Jerusalém. Eles esperaram com que o Pai ele cumprisse a sua promessa. E assim veio a Pentecostes. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, até pouco tempo atrás, no coração deles, eles estavam seguindo o seu pensamento. Eles estavam seguindo o desejo da carne. Eles eram arrastados por onde Satanás queria levá-los. E foi assim que eles viveram a sua vida. Mas depois, o Espírito Santo entrando nos seus corações, o Espírito Santo conduziu eles por um caminho bom, por um caminho santo, que eles jamais haviam imaginado até então. Independente de quem seja. Todas as pessoas confiam no seu pensamento e seguem seu pensamento. Mas não temos como acreditar nesse mundo. E ainda mais as pessoas que, acreditando nas outras pessoas, acabaram caindo numa armadilha e foram traídas. Então, se acontecer isso com você, você pensa o quê? Eu não tenho como acreditar em ninguém senão em mim mesmo. Então, você começa a confiar em si mesmo. Mas quando você não sabe exatamente por que caminho seguir, quando o espírito mau começa a tentar o seu coração, parece que se você seguir, você vai se dar bem. E a maioria das pessoas seguindo isso, assim as pessoas acabam caindo na maldade e no pecado. Mas se o Espírito Santo de Deus entrar em nós, o Espírito Santo, ele nos conduz de que maneira? Ele nos conduz pelo coração de Deus. Então, existe um novo mundo que nós não conhecemos. Então, sabe o que me surpreende? Eu li a Bíblia.
Eu simplesmente li a Bíblia. Antes a Bíblia não tinha sentido, era chato. E simplesmente eu lia algumas histórias da Bíblia. Davi, ele acertou a pedra em Golias e Golias morreu. Jesus alimentou aquele povo todo com 5 pães cevados e 2 peixinhos. Jesus ressuscitou a Lázaro. Então eu conheci algumas histórias da Bíblia. Eu não tinha como saber o coração de Deus dentro da Bíblia. Mas depois que eu nasci de novo, eu li a Bíblia 1 vez, 2 vezes, li 10 vezes. A Bíblia da Coreia tem mais ou menos 1.800 páginas. Se você lê sem parar, você utiliza mais ou menos umas 60 horas para ler tudo. Então, para você ler por 60 horas a Bíblia, às vezes, quando eu estou em silêncio, decido o meu coração em ler 10 horas por dia, em uma semana eu consigo ler a Bíblia coreana. Mas quando a gente lê mais ou menos umas 10 vezes a Bíblia, sabe o que é surpreendente? A gente começa a enxergar o coração de Deus dentro da Bíblia. E um novo mundo começa a conduzir o nosso coração. A Bíblia se torna muito legal. E Deus conduzindo o meu coração, quando o meu coração se torna igual ao de Deus, Deus começa a trabalhar. Isso foi incrível. Por isso, Jesus Cristo, ele falou, não partam de Jerusalém. E fique até a promessa do Pai ser cumprida. Então, quando vem o Espírito Santo no nosso coração, a gente ganha poderes e sabedoria. E assim a gente pode unir o nosso coração ao de Deus. Então, se a gente quiser acreditar na Bíblia, aceitar a Bíblia, eu tenho que abandonar todos os meus pensamentos. E se eu aceitar a palavra de Deus no meu coração, eu posso enxergar o coração de Deus. E quando eu aceito esse coração dele, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar vividamente no meu coração. Assim como os discípulos, eles aceitando o Espírito Santo no livro de Atos foram transformados, nós também seremos transformados e nos tornaremos servos de Deus. Muito obrigado e nos veremos na próxima. Até logo.